E foi super importante para mim a surpresa de eu ter sido promovida grávida, né? Então, eu recebi uma promoção grávida de 7 meses. E eu fiquei assustada com a minha própria promoção. E isso me deu um insight. Eu falei, mas calma aí, qual o problema de eu ser promovida grávida? É você se saber imperfeita e tá bem com isso, né? Tá tudo bem. Meu nome é Anaí Ribeiro, eu sou casada, sou mãe de um filho de 2 anos, sou formada em psicologia e pós-graduada em administração de empresas e hoje eu sou uma diretora associada de recursos humanos. Eu conheci a Necton pesquisando, né? Eu já trabalhei com outros fornecedores, né, dessa área. Essa não é a minha área de atuação, então eu não sou familiarizada com esses produtos, com essa rotina, mas ao mesmo tempo é algo super importante, né? Cuidar do nosso patrimônio, então eu sempre me preocupei em ter junto comigo um parceiro que conseguisse falar a minha língua e me atender da forma que eu precisava, né? Então, experimentei alguns no mercado e conheci a Necton através da Renata, né, que trabalha aqui na Necton e entende muito do negócio e do mercado. E estou trabalhando já com a Necton já tem algum tempo. A minha carreira, eu não decidi ou descobri ela de uma maneira assim predestinada. Ela foi acontecendo, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei a fazer o meu melhor naquilo que eu me propunha a fazer. Então, quando eu comecei no mundo corporativo, na área já de recursos humanos, eu gostei daquele ambiente. O mundo corporativo é um ambiente desafiador, é um ambiente competitivo e eu gosto disso. E conforme eu fui tendo os meus resultados, fui recebendo os reconhecimentos pelas minhas entregas, esses próprios resultados foram me motivando e eu fui significando isso na minha carreira e isso foi me fortalecendo cada vez mais para eu dar meus próximos passos. A maternidade, para mim, ela foi um papel, um presente muito importante que eu ganhei na minha vida, que foi talvez o momento onde eu mais tenha começado a ressignificar toda essa questão da mulher, né, no mundo e no mundo corporativo e o papel da mulher nas suas mais diversas faces, né? Então, a partir do momento que eu fiquei grávida, inconscientemente, eu já aceitei para mim mesma que aquele seria um momento que talvez eu precisasse tirar um pouco o pé da minha carreira ou não ter grandes perspectivas, pelo menos para aquele primeiro ano, né, entre gestação e nascimento e etc. E foi super importante para mim a surpresa de eu ter sido promovida grávida, né? Então, eu recebi uma promoção grávida de 7 meses. E eu fiquei assustada com a minha própria promoção. E isso me deu um insight. Eu falei, mas calma aí, qual o problema de eu ser promovida grávida, né? Então foi uma surpresa super positiva nesse caso, mas ao mesmo tempo me incomodou eu ter ficado surpresa com isso. Tá errado, né? A gente não deveria, isso não deveria nos surpreender, né? E depois, no momento seguinte, onde você tem que sair completamente daquela rotina da sua jornada, da sua carreira, uma pessoa que está acostumada a viver 12 horas por dia para o trabalho, que se realiza com isso, né? De repente você sai de cena para sua licença maternidade, né? Num momento muito sensível, muito delicado da vida da mulher, né? E isso para mim foi muito importante e isso me trouxe consciência, na verdade, de como é importante todos os nossos papéis como mulher, né? E a gente respeitar cada um desses nossos papéis, né? Então, a saída de licença maternidade, ela é um momento muito bonito e muito único, mas é um momento muito importante também, onde você está ressignificando toda a sua vida, né? Dependendo da situação, no meu caso, como sendo meu primeiro filho, um papel que eu nunca tinha tido antes, né? E eu tive que reorganizar tudo ali na minha vida para esse papel mais importante, talvez caber, né, ali no meu esquema, na minha organização, na minha estrutura de vida. E depois, num segundo momento, quando você volta para o mercado de trabalho,
o mercado de trabalho é muito hostil ainda nesse retorno das mulheres à licença maternidade, né? Então é um momento onde sim, a mulher ela está fragilizada por esse retorno, tem toda uma questão aí de separação emocional, inconsciente, que é super valiosa e que é super profunda, mas a mulher ela não pode fraquejar nesse momento. Ela tem que voltar para o mercado de trabalho firme e forte, como se ela tivesse saído ontem no final do dia e voltado hoje para uma reunião. Ela não pode demonstrar essa fraqueza, né? Então, esse foi o momento da minha vida que me fortaleceu muito e me trouxe muita consciência sobre a importância desse movimento que a gente vive hoje, das mulheres de uma forma geral. Já me fizeram essa pergunta outras vezes, né? E quando eu penso nisso, eu acho que tem várias formas, tem várias frentes, né? Tem muitas mulheres, né, que nos inspiram de todas as formas. Então tem as mulheres comuns, como nós, no nosso dia a dia, né, que estão ali com a gente e que nos inspiram cada uma à sua forma. Tem aquelas mulheres da atualidade que a gente conhece, que hoje são super poderosas e super inspiradoras pela história de vida e de carreira delas. Mas para mim, um marco muito importante são aquelas mulheres lá de trás do século passado e que foram pioneiras, né, nas suas áreas, cada uma de uma forma. Então, a gente tem aí a primeira médica que se formou no mundo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, a primeira engenheira que não só tem uma história linda, não só durante a faculdade, a formação, mas depois o ingresso de uma engenheira no mercado de trabalho, a primeira pilota de avião. Eu acho que essas mulheres que fizeram história e que de fato foram um marco, né, no movimento feminista, nessa onda de empoderamento feminino que hoje está muito forte, talvez ele não existisse dessa forma como a gente tem hoje se não fossem elas lá atrás, né? Então eu acho que elas foram verdadeiramente disruptivas, né? Hoje a gente fala tanto em ser disruptivo, mas eu acho que o que a gente faz hoje, a gente está colocando luz e energia e foco em algo muito grandioso que elas fizeram lá atrás. A lição mais difícil que eu aprendi com a vida, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? E que as escolhas elas não vêm sozinha, né? A escolha ela tá num pacote e esse pacote vem junto consequências, renúncias. A gente não tem como ter controle de tudo e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E ficar bem com isso. Não é fácil, né? Eu acho que todo dia é um desafio novo, é um processo, é uma jornada. Mas eu acho que essa é a grande lição que eu procuro carregar e que eu procuro sempre pensar nisso, né? Quando eu estou num momento difícil, numa situação aí crucial, eu sempre faço uma reflexão de quais foram as minhas escolhas que me levaram para aquele momento. A minha maior conquista, eu não diria que é algo pontual, uma coisa em si, né? Mas para mim algo muito importante na minha história foi a minha jornada de autoconhecimento, né? Então, para mim, eu ter despertado para isso, eu ter tido esse insight, autoconhecimento, para mim, tem muito a ver com autoestima. Então, a partir do momento em que eu comecei a me conhecer, comecei a saber quais são os meus pontos fortes e usar eles a meu favor, ou conhecer quais são as minhas fraquezas e como lidar com elas, né, nos momentos onde eu era desafiada e exposta a elas, eu acho que me trouxe segurança, né, me trouxe segurança no sentido de que não deixar com que os outros digam quem eu sou, né, não aceitar um julgamento raso, né, e eu acho que o autoconhecimento me dá isso, né, você se saber imperfeita, e tá bem com isso, né? Tá tudo bem. Então acho que é você não aceitar menos do que você merece, né? É você entender o que te realiza, né? Entender quais são os seus motivadores, do que você gosta, o que te energiza, o que é equilíbrio e estabilidade emocional para você, e ir atrás disso, independente do que os outros pensem disso. Não existe receita de mulher de sucesso, né? Então, para mim, o que é sucesso para mim, o que me realiza, o que me traz estabilidade,
pode não ser para você ou para outra pessoa, né? Sucesso para você, realização, estabilidade emocional pode significar uma coisa completamente diferente para você. E tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é a gente não abrir mão daquilo que a gente é, de buscar aquilo que a gente é, caso isso ainda não esteja claro, e é uma busca, é uma jornada, e ficar de bem com a sua história, com as suas escolhas, né? Como a gente falou lá no começo, é você trabalhar assim para você se conhecer, para você saber quais são os seus gatilhos emocionais, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, e seguir o seu caminho, né? Independente do julgamento. Eu acredito que tem uma frase que fala: cada um tem a vista da montanha que escala, né? Então, eu acredito nisso, né? Cada um constrói a sua história de acordo com suas próprias perspectivas e com seus próprios motivadores, e as mulheres precisam ficar de bem com as suas escolhas, né? Eu acho que hoje em dia as mulheres, elas ainda se comparam muito, elas se julgam muito o tempo todo, né? E eu acho que a gente está cada vez mais aprendendo a se comportar de uma maneira diferente, de uma maneira menos preconceituosa com nós mesmos, né? Que é a sororidade, que hoje em dia é uma palavra que está super em alta e que todo mundo fala muito, né? E às vezes até perde o valor, porque a palavra fica um pouco clichê, mas eu acho que é uma palavra importante que a gente precisa aprender e levá-la mais a sério. Sem dúvida, ainda é uma realidade que a gente vive no mundo corporativo. Na minha opinião, o mundo corporativo ainda é sim um mundo predominantemente machista, né? Então acho que as mulheres que se aventuram e se propõem a trabalhar, a ter essa jornada e a se posicionar dentro do mundo corporativo, são mulheres que precisam ser muito fortes, né? E ter muito forte nelas o propósito que as fizeram estar ali, ser muito resilientes uma vez que elas fizeram essa escolha, né? E essa diferença salarial, né? Eu acho que ela é um reflexo numérico de infinitas outras coisas que as mulheres ainda vivem no ambiente de trabalho, né? Então é ser desafiada de uma forma diferente durante uma reunião predominantemente masculina. É você entender que você precisa, às vezes, se posicionar ou brigar pelo seu espaço muito mais do que um colega de trabalho homem que está fazendo o mesmo trabalho que você e tem uma jornada mais facilitada nesse sentido, né? É a mulher aceitar que sim, ela vai gerar uma vida e ela vai sair de licença maternidade. E isso não pode fazer com que ela brilhe menos ou que a carreira dela seja menos significante por isso, né? Então, para mim, muito mais do que esses 22% a menos, né, de salário, não tirando a importância da questão financeira disso, mas talvez esse seja o preço que inconscientemente o nosso mundo ainda nos faz pagar, talvez porque esses 22% é aquele percentual da mãe que ela é uma mulher executiva, mas ela tem filho, o filho dela vai ficar doente, ela vai precisar sair do trabalho, o filho dela, ela vai precisar sair mais cedo para ir numa reunião da escola, ou ela não vai poder trabalhar até mais tarde porque ela tem um filho. Eu acho que isso ainda existe muito forte no mundo corporativo, de uma maneira menos verbalizada hoje, sem sombra de dúvida, mas ainda permeia um inconsciente coletivo, talvez, né? E a jornada é longa, a gente já deu muitos passos nesse sentido, mas ainda existem muitos outros a ser dado, né? E eu acho que cada um, homem ou mulher, tem um papel muito importante nessa jornada e nesse caminho, né? De uma forma genuína, assim, eu penso muito no meu papel como mãe de um menino, né? Então, eu acho que através do meu exemplo, da minha história e dos valores que eu procuro todos os dias passar para o meu filho, no intuito de fazer com que ele represente um homem que rompa com esses padrões amanhã na vida adulta dele, né? Que ele tenha um outro referencial para ele conseguir ser a mudança que a gente quer no mundo. Eu acho que isso não tem que vir só das mulheres, tem que vir também de uma forma igual dos homens.